Olá, eu sou a professora Catiúcia e hoje iniciamos o módulo 1 da nossa disciplina de Atividades e Recursos Terapêuticos 2, onde vamos tratar de um tema que é a alma da nossa prática, o sujeito ocupacional e a atividade humana. Para o terapeuta ocupacional, o fazer não é apenas uma tarefa, é o que nos define como humanos. Vamos entender como esse elemento é central para nossa identidade profissional. Nossa meta com a aula de hoje é um tanto ambiciosa, mas ela é fascinante. Nesse módulo, queremos compreender o ser humano não como um paciente passivo, porém, mas como um sujeito ocupacional. Nós iremos percorrer desde os conceitos básicos de atividade cotidiano até as subjetividades e a potência da atividade como um recurso de emancipação e liberdade. Um ponto fundamental para começarmos a entender o ser humano como um sujeito ocupacional é compreender que a terapia ocupacional ela não olha apenas para a patologia. Nós olhamos para como o sujeito age. Referimos uma definição de como a atividade humana é o instrumento privilegiado da nossa ação, funcionando assim como um elo que liga o homem à sua realidade. Quando falamos em atividade humana na terapia ocupacional, estamos falando de algo muito mais amplo do que o movimento corporal. A atividade humana, ela é uma síntese de processos biológicos, psíquicos e socioculturais. Ou seja, a atividade ela envolve o corpo, a mente e o contexto social e histórico em que o sujeito está inserido. Por isso, devemos dizer que a atividade humana ela não é neutra. Ela carrega uma intencionalidade de propósito e de significado para quem está realizando. Um gesto simples pode ter sentidos completamente diferentes dependendo da história da vida, da cultura e do momento da pessoa que está vivenciando. A atividade humana ela é transformadora também, porque ao mesmo tempo em que o sujeito transforma a realidade por meio do fazer, ele também é transformado por essa experiência. Além disso, a atividade ela é mediadora, ela também conecta o mundo interno, subjetivo, com o mundo externo, social e cultural. Outro ponto fundamental é que a atividade ela é polissêmica, ou seja, ela possui múltiplos significados. O mesmo fazer pode representar autonomia, sobrevivência, prazer ou sofrimento, dependendo do contexto do indivíduo. Por isso, um movimento reflexo ou mecânico sem intenção e significado, ele não é considerado uma atividade ocupacional. Segundo Agnes Heller, o cotidiano não deve ser entendido apenas com a repetição banal de tarefas. Bom, ele é o espaço-tempo onde a vida acontece e onde as histórias se concretizam. É no cotidiano que o sujeito vive, trabalha, se relaciona, descansa e participa da sociedade. O cotidiano ele envolve diferentes dimensões da vida, como o trabalho, a vida privada, o lazer, o descanso e a atividade social. Essas dimensões não têm o mesmo peso para todas as pessoas e nem se organizam da mesma forma ao longo da vida do sujeito. Heller fala do conceito de homem inteiro, que é aquele em que no cotidiano coloca em jogo todos os seus sentidos, habilidades
emoções, valores e ideologias. Ou seja, o sujeito, ele não se fragmenta, ele vive de forma integral suas experiências diárias. Além disso, o cotidiano ele é heterogêneo. Ele é composto por atividades diversas que possuem diferentes graus de importância e hierarquia. Compreender essa organização é fundamental para a terapia ocupacional, pois é nesse cotidiano que a intervenção acontece. O cotidiano pode ser vivido de duas formas principais: pela alienação ou pela resistência. Na alienação, o sujeito vive o cotidiano de maneira mecânica, repetitiva e sem reflexão. Aqui as atividades são realizadas apenas porque sempre foi assim, guiadas então pelo pragmatismo e pelo economicismo, ou seja, pelo fazer sem pensar. Esse tipo de vivência tende a naturalizar a vida, impedindo o questionamento e a transformação da realidade. O sujeito, ele se adapta, mas não se reconhece no que faz. Por outro lado, o cotidiano também pode ser um espaço de resistência e praxis. Nesse caso, o sujeito ele desenvolve uma consciência crítica e reflexiva sobre sua própria vida. Ele então passa a conduzir a vida de forma mais consciente, imprimindo assim sua personalidade, seus valores e seus desejos na realidade. Aqui, o papel do terapeuta ocupacional nesse contexto é auxiliar o sujeito a suspender a alienação imposta por barreiras sociais, físicas ou simbólicas, favorecendo então a retomada da condução consciente de sua vida e do seu cotidiano. Neste slide, nós fazemos uma distinção conceitual muito importante para a terapia ocupacional: a ocupação, atividade e participação social. Esses termos não são sinônimos, embora estejam diretamente relacionados. A ocupação, ela refere-se às atividades intencionais e significativas que estruturam a vida das pessoas. Ela é subjetiva e culturalmente situada. Quando dizemos ser estudante de terapia ocupacional, estamos falando de uma ocupação, porque isso envolve identidade, papel social e significado. Já a atividade, ela é a unidade da ação. Ela corresponde a tarefas específicas ou partes de uma ocupação, com foco maior na execução. Por exemplo, escrever um resumo ou ler um artigo são atividades que compõem a ocupação de ser estudante. Já a participação social é o resultado do engajamento ocupacional. Ela se expressa no envolvimento do sujeito na comunidade, nas relações sociais e nos espaços coletivos. O objetivo final da terapia ocupacional é favorecer participação, inclusão e pertencimento. Historicamente, no Brasil, o termo ocupação ele esteve associado a práticas institucionais, especialmente em contextos psiquiátricos, como o tão chamado tratamento moral. A ocupação era vista como um passatempo ou como forma de ocupar o tempo livre das pessoas internadas. Por conta dessa herança histórica, o termo acabou ganhando uma conotação reducionista ligada à ideia de manter o sujeito ocupado, e não necessariamente de promover transformação ou autonomia. Nesse contexto, o termo atividade ganhou força no país como sinônimo de praxis e transformação social. A atividade ela passou a ser entendida como algo que produz mudança, reflexão e participação. Essa escolha terminológica influenciou
fortemente a construção da terapia ocupacional brasileira, marcada então por uma perspectiva crítica, social e comprometida com os direitos e com a cidadania. Já neste slide, destacamos que as ocupações elas não são universais. Elas precisam ser compreendidas a partir de uma lente cultural. O que é valorizado em uma cultura pode não ter o mesmo significado em outra. Além disso, a subjetividade ela é central. É o valor pessoal e afetivo que o indivíduo atribui ao fazer. Uma mesma atividade pode gerar prazer, sofrimento, realização ou exaustão dependendo da história e das condições de vida da pessoa. O exemplo de cozinhar ilustra bem isso. Para alguns, cozinhar ele é lazer, ele é afeto, é uma expressão cultural. Já para outros, pode ser uma obrigação pesada e desgastante. Por isso, sem significado para o sujeito, a atividade perde seu potencial terapêutico. Cabe então a nós, terapeutas ocupacionais, investigar a história de vida do paciente, os seus valores e os sentidos atribuídos ao fazer. A atividade ela pode ser utilizada na terapia ocupacional de duas formas principais, como meio e como fim. Quando falamos de atividade como meio, estamos nos referindo ao uso de atividade como um recurso terapêutico. Nesse caso, a atividade ela é utilizada para desenvolver habilidades, recuperar funções, favorecer a expressão emocional ou até mesmo construir um vínculo terapêutico. Um exemplo é o uso da argila para melhorar a força da mão ou facilitar a expressão de sentimentos. Já a atividade como meio, ela tem como objetivo a própria realização da tarefa com autonomia. O foco não está no processo, mas no resultado funcional. Por exemplo, treinar o vestir-se para que o paciente consiga se vestir sozinho no seu cotidiano. Essas duas formas não se excluem, mas precisam ser escolhidas de maneira consciente conforme os objetivos terapêuticos. Este slide traz uma perspectiva crítica muito importante baseada no autor Nascimento. A atividade, por si só, ela não possui propriedades terapêuticas intrínsecas ou mágicas. Ou seja, a argila, ela não cura a agressividade sozinha. Assim como qualquer outra atividade não gera saúde automaticamente. Um erro comum é acreditar que basta ocupar o paciente para que algo terapêutico aconteça, que é uma prática conhecida como ativismo. A atividade só se torna terapêutica quando existe intencionalidade, reflexão e mediação profissional. Sem isso, a atividade ela pode se tornar apenas uma tarefa vazia de sentido. Portanto, o efeito terapêutico não está na atividade em si, mas na forma como ela é utilizada dentro do processo terapêutico. A relação tríade é um conceito central na terapia ocupacional. Ela envolve três elementos inseparáveis: o terapeuta, o paciente ou sujeito e a atividade. A atividade ela funciona como um elo mediador, o terceiro termo da relação. É por meio da atividade que conteúdos internos podem ser externalizados, trabalhados e ressignificados. O paciente ele traz sua história, seus desejos, sua subjetividade e suas vivências. O terapeuta ocupacional entra como um facilitador, com conhecimento técnico e olhar clínico, sustentando o processo terapêutico. Quando essa relação se estabelece de forma ética e intencional, a atividade deixa de ser apenas um fazer
e passa a ser um recurso potente de transformação, autonomia e participação social para o paciente. Para usarmos a atividade como um recurso, precisamos dissecá-la. Primeiro, analisamos a dimensão cultural, como a sociedade faz, e a singular, como este sujeito faz. É essa análise que nos permite graduar e adaptar o desafio para que o paciente tenha sucesso. Para encerrarmos, guardem bem esta imagem. A vida ela é um fluxo incessante de atividades. Quando doenças ou traumas rompem esses fios, nós, terapeutas ocupacionais, entramos para ajudar o sujeito a tecer novamente os fios da sua autonomia. Essas foram as referências utilizadas. Não deixem de ler os artigos disponibilizados e façam as atividades propostas. Nos vemos na próxima aula.